Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Santo Tomé, Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto, para aqueles que não me conhecem. Esse é o canal Propósito Sem Opressão. Hoje nós vamos falar sobre o tema seguinte. É louvável, é aceitável que lideranças religiosas façam política partidária, ok? Os líderes religiosos, é plausível, é aceitável que eles façam política partidária. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Você que já conhece o nosso trabalho, dá like, aperta o sininho, encaminhe nosso vídeo para mais pessoas. Assim o YouTube entende que é um vídeo relevante, assim ele vai poder ranquear também, ok? Para mais pessoas, ok? Então não esqueça, dá like, simples assim. Só dá um like, você não paga nada por isso, você não perde nenhum tempinho. E inscreve você que não é inscrito, encaminhando esse vídeo para mais pessoas, ok? Muito bem, sem demora nós vamos ver isso, vamos analisar esse fato, esse título. É aceitável, é plausível que líderes religiosos façam política partidária, se envolvem diretamente com a política. Muito bem. Bom, gente, primeiro momento nós gostaríamos de diferenciar duas coisas, tá? Para ficar muito claro, porque você lança um vídeo desse, grava um vídeo desse, coloca no YouTube, existe um monte de gente mal intencionados que às vezes pegam, corta um pedaço, joga e distorce aquilo que está sendo falado, ok? Então vamos lá. Quais são essas duas diferenças? Primeiro, um cristão não pode ser alienado das questões políticas e sociais do seu tempo, da sua sociedade. Por quê? Porque ele não vive fora, ele não vive na selva, ele vive na sociedade. Ainda que seja um cristão convicto, segundo a palavra de Deus, nunca pode negligenciar a realidade da sua sociedade, realidade social, política, econômica, qualquer tipo de realidade. Precisa entender, nós não podemos ser alienados. Razão pela qual, no nosso meio religioso, se existir uma pessoa, um cristão comum, que queira ser político, queira fazer carreira política, sentiu o chamado, sentiu que Deus chamou ele para fazer vida pública na política, nós precisamos, e aliás, melhor falando, nós devemos apoiar essa pessoa para que ele siga, ok? A comunidade, a igreja, a comunidade religiosa deve apoiar essa pessoa para que ele vá e faça o seu trabalho político, mas que ele faça o seu trabalho como um cristão, representando Cristo ali, ok? Fazendo o seu trabalho como um cristão, dentro de valores cristãos. Agora, outra parte, outra coisa, é um líder religioso, que fique claro, um líder religioso constituído, um líder que tem um ofício sacerdotal, deixar a sua comunidade, deixar a sua igreja, como vem acontecendo não só aqui no Brasil, com certeza em outros lugares também no mundo, deixa seu ofício religioso, o seu povo, para fazer política partidária. Isso tem acontecido, não é só um caso, dois, vários casos. Tanto é que hoje nós temos no Parlamento brasileiro, ou seja, na Câmara de Deputados, várias lideranças religiosas que deixaram seu ofício sacerdotal ou tentam conciliar para fazer política. Então, é sobre isso que nós vamos analisar aqui com um olhar cristão, ok, gente? Lembrando o seguinte, nós estamos fazendo aqui uma análise cristã e uma análise política normal, ok? Então, eu estou colocando a minha opinião. Muitos de nós cristãos, nós temos uma dificuldade, ok? Isso é próprio nosso. Quando uma pessoa, ele traz um olhar, traz um pensamento, uma posição diferente do nosso, ele vira inimigo. A gente já taxa ele de esquerdista, é um cristão de esquerda, um cristão isso. A dificuldade maior que nós temos é a gente lidar com opinião diferente, ok? Nós cristãos, as pessoas na nossa comunidade, não precisam olhar a política, olhar a religião, olhar a vida religiosa do mesmo jeito que eu olho. Cada um tem uma posição. Cada pessoa, ele tem uma visão diferente das coisas. Embora todos nós somos cristãos, andamos dentro da visão cristã, dentro da visão da palavra, dentro de princípios cristãos. Mas ninguém precisa olhar as coisas como eu enxergo, ok? Então, precisamos parar com isso. Quando alguém traz um determinado tipo de discussão, determinado tipo de situação para a gente analisar no meio cristão, a gente começa a taxar de esquerda, disso e daquilo. Nós precisamos parar com isso. Então vamos lá. Existem duas visões, tudo bem? Duas coisas que eu quero tratar aqui. Um cristão comum não pode ser alienado a questões do seu tempo, a sua realidade social. Afinal das contas, nós não vivemos fora da sociedade, nós vivemos na sociedade, ainda que sejamos cristãos, ok? Então, a vida política, a vida econômica, a vida social nos afeta diretamente. Afeta a nossa família, afeta nossos filhos. Então, nós precisamos posicionar. Razão pela qual, novamente, se um cristão no nosso meio, ele se sentir chamado por Deus para fazer uma vocação pública, política, ele precisa ser apoiado, orientado
espiritualmente, dentro da visão cristã, para que ele vá e faça a sua carreira política e faça muito bem, faça como um cristão sério, honesto, temente a Deus. Agora, outra coisa, é uma liderança espiritual, constituído sacerdote, que tem ofício sacerdotal, que cuida de um povo, largar o seu ministério, ou tentar conciliar a vida política e o seu ministério, para fazer política partidária é extremamente complicado, ok? Primeiro, é aquela coisa, não pode servir dois senhores. Encaixa perfeitamente nesse caso. Porque muitas vezes a gente usa esse versículo para questões onde não entra, onde não encaixa. Mas nesse caso sim encaixa, porque a pessoa foi chamada, ele foi constituído um sacerdote em ofício para liderar uma comunidade, liderar um povo, liderar pessoas espiritualmente e largar isso e se fazer político, ok? Isso é extremamente sério. Eu estou falando isso porque isso tem acontecido nos últimos tempos. Não é a primeira vez, não é só esse ano, isso tem acontecido nos últimos anos. Muitas lideranças sacerdotais, muitas lideranças espirituais que largam seu ofício, tentam conciliar. A gente sabe que é praticamente impossível, é difícil conciliar, porque quem vira político, vamos pensar, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, se for federal pior ainda, porque ele tem que estar no Distrito Federal, trabalhando ali o tempo todo. Final de semana que ele sai e volta para sua base, para sua cidade. Mas ele tem trabalhos federais que envolvem, que consomem ele. E como é que fica o seu ministério? Como é que fica o seu povo? E normalmente essas pessoas são chamadas, constituídos líderes, sacerdotes, para eles cuidarem de um rebanho. E talvez a vida inteira ele tenha sido sustentado pela igreja, tenha sido pago para sustentar a sua família através desse chamado, através da sua vida cristã, o seu chamado religioso. E de repente ele larga tudo isso e vai para a política, ok? Agora, nós achamos, a nossa visão, nós entendemos que um cristão comum não tem nenhum problema. Ele precisa se posicionar e abraçar esse chamado político que foi chamado, ok? A sua vocação. A Bíblia nos mostra várias situações em que isso aconteceu, muito comum. Na Bíblia nós vamos ter lá em Gênesis o caso do José, filho de Jacó, que foi para o Egito. Numa dada circunstância, Deus conduziu ele para o Egito, onde então ele vai se envolver com a política, ok? Na verdade, Deus orientou, Deus colocou ele lá como uma liderança política para poder orientar, poder governar Egito. E assim também a governança dele acabou não só ficando ali no Egito, isso acabou alcançando outras nações vizinhas, inclusive o seu próprio povo e, consequentemente, a sua própria família. Nós vamos ter caso de Daniel na Babilônia, levado cativo para a Babilônia, serviu a política ali, okay? Foi conselheiro de reis. Foi um homem sábio na Babilônia, serviu mais ou menos 4 reis, tanto na Babilônia como na Pérsia. Nós temos caso de Neemias, que se envolveu, serviu ali nos bastidores políticos. Foi um servo, um mordomo fiel do rei ali na Pérsia, Neemias. Nós temos caso da própria rainha Esther. Então tem vários casos na Bíblia em que Deus separa certas pessoas para exercerem chamado político. Isso é aceitável. Agora, um sacerdote que foi constituído como sacerdote na casa de Deus, que foi ungido para ofício sacerdotal, ou largar do nada o seu povo, a sua comunidade, para exercer a política partidária, é extremamente delicado, extremamente complicado. Razão pela qual eu estou fazendo esse vídeo para a gente refletir sobre isso. É extremamente complicado. Primeiro, porque um líder religioso tem a sua orientação política. Ele tem simpatia por um determinado candidato, por um determinado partido. Só que na sua comunidade, vamos pensar uma igreja que tem 500 membros, 1000 membros, só para começar. Dentro dessa comunidade, 500 pessoas ou 1000 pessoas, não necessariamente eles não são obrigados a serem simpáticos a líder ou partido que o líder religioso dele tenha simpatia. Ele não é obrigado. Ele pode ter opinião diferente. Uma comunidade religiosa, ele reflete várias visões políticas, várias visões sociais, assim vai. Então, quando eu assumo uma posição político-partidária, apoiar candidato tal, colocar candidato tal no palanque, eu mesmo subindo ali, fazendo política partidária, assumindo uma posição política, sendo um líder religioso, eu estou coagindo até aquela pessoa simples da minha igreja, que às vezes não entende muito da política, a tomar uma determinada posição. Uma pessoa que não queira tomar essa posição pode ser coagido ou pode ser hostilizado, de maneira que ele não consegue ficar nessa comunidade. Ele sai, porque a comunidade religiosa é assembleia de fiéis, assembleia de pessoas que têm uma visão política, visão social e econômica diferente. Todos nós servimos a Deus. Então, coisas religiosas, povo de Deus,
As coisas religiosas estão acima de visão política, está acima de clivagens políticas. Ok? Então, razão pela qual nós não podemos misturar o ofício religioso, o ofício sacerdotal, com as questões religiosas. Novamente, se um cristão comum tem vocação de ser político, que seja encorajado e que ele vá e faça sua carreira política, mas que o faça dentro de visão espiritual, dentro de visão religiosa, agindo como um político religioso, fazendo o bem, pensar no bem comum e que ele não leve escândalo à comunidade religiosa. Tem acontecido de forma diferente, a razão pela qual nós temos tido muitos escândalos no meio cristão, no meio evangélico, no meio cristão de forma geral. Ok? Dentro das bancadas religiosas, dentro de roubos de dinheiro achado nas cuecas, achado em diferentes lugares, programas de grupo religioso específico sendo beneficiado em detrimento do outro. Existem, enfim, tem muita coisa que vocês estão me assistindo sabem. Tem acontecido em nome da fé, em nome de questão religiosa. Entretanto, Deus está acima de posições políticas. Coisas religiosas, espiritual porque a religião, coisa religiosa é uma coisa. Agora, a verdade espiritual, a verdade de Deus está acima de qualquer posição política, acima de qualquer posição, enfim, qualquer posição política, qualquer partido. Ok? Coisas religiosas estão acima. Razão pela qual é melhor não se envolver, no caso de uma liderança religiosa, deixar um grupo, deixar o seu ministério, deixar um povo para exercer cargo político. Nós achamos que isso é defraudar um povo, defraudar aqueles que estão ali como você servindo a Deus. Até porque eles precisam de uma pessoa que cuide deles. Aconselhamento espiritual, cuidado espiritual, orientação espiritual. E quando as pessoas tomam essa posição, o que acontece? Eles deixam o seu chamado, o seu ministério, para se ocupar com outras coisas. Ok? Na casa de Deus não existe apenas um ministério sacerdotal. Ok? Que fique claro isso. Existem vários chamados de mestre, doutor, de evangelista, de pastor e tal. Mas quando eu falo liderança, sacerdote é quando um líder principal, um sacerdote principal do ministério, ele larga tudo, se envolve com a política, começa a fazer política no palanque, política partidária, política, enfim, toma uma liderança política, toma na frente um protagonismo político. Ele primeiro está criando problema na sua base, lá na sua comunidade, e as pessoas que seguem ele, nacionalmente falando, e ele está indo por um caminho extremamente complicado. Essa é a nossa posição, ok? Agora, por que isso tem acontecido? Gente, nós queremos que, infelizmente, no nosso meio, as pessoas adoram poder. As pessoas adoram prestígio econômico, adoram prestígio político, adoram poder de forma geral. Então, é muito legal que as lideranças religiosas muitas vezes gostam de circular nos corredores de poder, nas câmaras, no Senado, ter ao lado dele rodeado de deputados para sentir que ele tem poder, ok? Até para fortalecer politicamente a sua igreja. Então, a igreja do Senhor não precisa disso. Ele precisa de anjos do Senhor, de própria poderosa mão de Deus, para conduzir a sua igreja dentro da visão religiosa. Essa é a nossa posição. Só fico em dúvida, fico pasmado, ok? Eu fico admirado que muitas pessoas vêm na internet, no YouTube, criticar várias posições políticas, várias posições de liderança religiosa, mas nesses últimos tempos que nós temos líderes subindo do palanque, convocando comícios, convocando reunião de multidão, reuniões políticas, reuniões partidárias, e toma protagonismo e ninguém fala nada. Então, nós não podemos julgar errado, nós temos que julgar retamente. A Bíblia nos orienta a julgarmos retamente, ok? Não importa se eu sou da esquerda ou da direita, eu sei que alguém vai falar, epa, esse cara é de esquerda, quero te chamar a atenção uma coisa, eu votei na direita, ok? Não por conta de uma pessoa especificamente, de um grupo especificamente. Eu votei na direita pensando no Brasil, que é uma grande nação, nação escolhida por Deus, abençoada por Deus e que vai abençoar muitas nações. Pensa nisso, Deus te abençoe e até mais.